Boa noite e muito bem-vindos. Estamos a 37 dias das eleições presidenciais e hoje o Frente a Frente na RTP é entre Catarina Martins e Luís Marques Mendes. Muito boa noite aos dois e muito bem-vindos mais uma vez à RTP. Vamos ao assunto que marcou a semana, a greve geral de ontem. A Ministra do Trabalho, hoje mesmo, Catarina Martins, ditou o sorteio. A primeira pergunta é para si, terminará Luís Marques Mendes. A Ministra do Trabalho convocou a UGT para retomar as negociações na próxima terça-feira. A pergunta é o mais concreta possível. Parece-lhe que é possível e útil, e sublinho as duas palavras, possível e útil, que haja um acordo entre o Governo e a UGT? Bem, antes de mais, muito boa noite. Cumprimentar Luís Marques Mendes, cumprimentar Carlos Daniel, quem nos está a seguir neste debate. Repare, o Governo colocou-se numa situação impossível, porque ficou num beco sem saída, ficou nas mãos do Chega com o seu autoritarismo, a sua incapacidade de perceber o país. Eu acho que a greve foi um enorme sucesso, porque foi uma lição de unidade, uma lição de solidariedade, de gerações diferentes a lutarem pelos direitos, todas as gerações. Quando estão a lutar pelos direitos do trabalho, também estão a lutar por um modelo de economia melhor e, portanto, acho que é aqui uma força de um país que quer viver melhor e não numa corrida para baixos salários. Enfim... Já me respondeu ao possível. Disse-me o Governo colocou-se numa situação impossível, mas vê utilidade no entendimento? Eu acho que os sindicatos negociam sempre. Agora, o que o Governo está a propor é normal que não tenha nenhuma possibilidade de entendimento, por dois motivos que eu tentarei explicar muito brevemente. O primeiro motivo é porque o que o Governo está a propor do ponto de vista laboral, ou seja, as alterações que propõe, põem as pessoas em Portugal a trabalharem mais horas, por menos dinheiro e mais precárias. Todas as gerações de formas diferentes, e isto é inaceitável num país que já tem o problema que tem. E o Governo também se comportou mal pela forma como tratou os sindicatos. Tratou de uma forma arrogante, tentou desvalorizar a greve, tentou, enfim, dizer que a greve era uma greve partidária. Partidária só se foi por causa da proposta que o PSD fez com o apoio de IEL e Chega, que é inaceitável. E quando fez uma contraproposta ao GT, conseguiu fazer uma contraproposta que ainda era pior do que o pacote inicial, que previa, por exemplo, que mesmo quem tem um contrato permanente pudesse descer de categoria no seu trabalho e, portanto, de salário. Portanto, o Governo colocou-se numa posição impossível, apresentando uma proposta que quem trabalha em Portugal não pode aceitar e, ainda por cima, insultando os sindicatos. E é por isso que eu acho que entendimentos são bons, sim, mas não sobre isto. Precisamos de pensar, repensar claramente o que é que queremos do nosso país e que economia é que queremos. Eu ouvi Luís Marques Mendes dizer que tinha reservas sobre este pacote laboral que o Governo está a apresentar. E a minha pergunta é, o que é que mudava? É uma pergunta que eu aproveito, mas tenho outra para fazer também, junto claro. à que a Catarina Martins deixou. Boa noite também, Luís Marques Mendes. Boa noite. A minha pergunta, obviamente, não é para um comentador, é para um candidato a Presidente da República e tem a ver com isso. Enquanto Presidente, o que é que lhe parece que era aconselhável? O que é que aconselharia um Governo a fazer numa circunstância destas? Muito bem, já lhe respondo. Boa noite, Carlos Daniel. Muito obrigado. Boa noite, Catarina Martins. Boa noite aos nossos telespectadores. O que é que aconselharia? Indo direto à sua questão. Nós tivemos ontem uma greve. Eu acho que isso foi a democracia a funcionar. E qualquer democrata só pode ficar confortável com isso. Aqueles que entenderam fazer greve, fizeram. Aqueles que entenderam não fazer greve, não fizeram. E agora o importante é o passo seguinte. Que a situação está bloqueada, é evidente. Mais ainda agora que se conhece esta mudança de posição de André Ventura? Não, a situação está bloqueada, digamos assim, porque não há ainda nenhum tipo de entendimento. Agora, eu acho que é possível haver um entendimento e acho que é útil para o país se houver um entendimento. O que é que aconselharia? Eu tenho vindo a aconselhar, e hoje queria acrescentar duas questões novas, complementares. Eu tenho vindo a aconselhar duas coisas. Diálogo social entre todos e equilíbrio. Esta lei tem que ser equilibrada, porque uma empresa são os acionistas, são os gestores e são também os trabalhadores. E todos são muito importantes. Pois bem, eu acho que nós temos que nos colocar neste momento do lado da solução e não tanto do lado do problema. Se o assunto está bloqueado, vamos tentar desbloquear. Eu sugeria duas coisas muito em concreto. Acho que este acordo que está a tentar ser negociado devia ser um acordo mais amplo do que apenas o pacote laboral. E não só com o GT? Não. Quer dizer, se for possível com outros também muito bem, mas com a CGTP é sempre mais difícil. Eu estou a pensar sobretudo nas entidades empregadoras e na UGT. Para lá do pacote laboral. Agora, o importante é que fosse um acordo mais amplo, que além do pacote laboral tivesse salários, política de rendimentos, formação profissional, até eventualmente política fiscal. Eu acho que isto dava mais previsibilidade ao país e dava também maior flexibilidade negocial a todas as partes.
Segunda aos nota. patrões, ao governo e à UGT. Segunda nota, produtividade. O governo diz, e aí bem, que o objetivo destas alterações à lei laboral são... Qual é o objetivo? Ganhos de produtividade, melhorar a produtividade, aumentar a produtividade dentro das empresas. Muito bem, mas eu agora queria acrescentar o seguinte, mas se houver ganhos de produtividade, e nós esperamos que sim, como é que eles se distribuem? Qual é a parte que vai para a empresa e qual é a parte que vai para os trabalhadores? É 50-50? É 60-40? Ora, eu acho que também do ponto de vista negocial, sobretudo para a UGT, era importante que esta questão ficasse concretizada e no não é tal difícil acordo concluir mais que amplo. das suas propostas resulta um recuo do governo, ou pelo menos uma aproximação aos trabalhadores. Olha, é isso mesmo. O que resulta é a sua palavra, exatamente. É uma aproximação na perspectiva de um equilíbrio. O senhor já está com vantagem de tempo, mas eu queria que pudesse responder à Catarina Martins. O que é que mudava? O que é que tem a ver mudava? com isto, com esta... O Presidente da República... Na lei, concretamente, na não, substância. Espera. Essa parte tem a ver com as três entidades que vão negociar. Um candidato a Presidente da República e que quer ser mesmo Presidente da República e que tem probabilidades de ser, os portugueses depois decidirão, mas tem probabilidades de serem, há uma coisa que nunca faz e há duas coisas que deve fazer. Uma que nunca faz, que é estar a intrometer-se na negociação e dar palpites neste ou naquele sentido. Isso um Presidente da República não faz. As duas coisas que deve fazer é apelar à negociação, que é o que eu tenho feito sempre, e também dar sugestões concretas e construtivas para desbloquear os problemas. Ou seja, colocar-se do lado da solução e não do lado do problema. Foi aquilo que eu acabei de fazer agora há instantes. Vamos ver se a Catarina Martins ficou satisfeita com a resposta. O que o Governo põe em cima da mesa é uma questão de regime. E é por isso que eu acho que uma Presidente da República deve ser clara sobre o que pensa nestas questões de regime. Porque uma fragilização muito grande de quem vive do seu trabalho é um problema para a economia, é um problema para os direitos de quem trabalha, é um problema até do próprio regime democrático, do sistema democrático, do equilíbrio de poderes. O Governo propõe que uma pessoa possa ser obrigada a trabalhar mais 2 horas por dia, 150 horas por ano que não são pagas para os extraordinários e a pessoa é obrigada a trabalhá-las. Isso é uma alteração no equilíbrio da vida que é insuportável. O Governo propõe, por exemplo, que uma empresa possa despedir toda uma secção e substituir todos esses trabalhadores por uma empresa em outsourcing. O que quer dizer que mesmo quem progrediu na carreira, quem sente que fez a sua vida, a sua profissão para aquele progresso, pode de repente ficar sem nada. E o Governo propõe que uma pessoa que nunca teve um contrato permanente, um jovem, possa, por essa razão, estar sempre a contrato a prazo. É caso para dizer que mesmo que um jovem conseguisse um salário que lhe permitisse comprar uma casa, que em Portugal é tão difícil, nem sequer um contrato tinha para mostrar no banco para ter um empréstimo. Isto é uma questão de regime que ataca toda a gente e é por isso que é importante termos posição. Mas admite que hoje está mais difícil uma aprovação parlamentar depois do que se conheceu de André Ventura e hoje do Chega? É mais difícil, mas também precisamos nos perguntar o que é que o Governo quer. Porque flexibilidade, muito sinceramente, é o que dão as plataformas, em que, na verdade, ninguém tem direito a férias pagas e ainda tem de pagar uma comissão à plataforma. Não há... A ideia que é fundamental de nós termos uma economia mais qualificada, nós não vamos conseguir se continuarmos a empurrar os nossos jovens para a imigração porque dizemos que eles não têm lugar no nosso país. Não é por acaso que boa parte da nossa imigração está em países como a França, em que há 90% de contratação coletiva e, portanto, muito mais estabilidade no trabalho do que há em Portugal. E se nós continuarmos a discutir formas de desvalorizar quem trabalha, em vez de discutirmos formas de qualificar a nossa economia, estamos a fazer o debate errado. E uma Presidente da República deve dizer ao país como é que se pode responder a este momento em que vivemos. Não é fazer a lei, não é tomar a parte, mas é lançar os debates que podem resolver problemas. E a nossa economia precisa de resolver o problema de ser de baixos salários, de ser uma economia pouco qualificada. 30 segundos para Luís Marques Mendes poder fechar esta parte do debate e avançarmos. Catarina Martins, eu não sou o Governo. Se a Catarina Martins quiser debater com o Governo, com certeza, seguramente que vai ter um estúdio de televisão que a convida para esse efeito. Eu estou numa perspectiva de poder ser Presidente da República. Entre nós há uma diferença essencial, com todo o respeito que tenho por si. Ninguém sabe numa eleição quem ganha ou quem perde. Temos que ser humildes a esse respeito. Mas do ponto de vista das probabilidades, não é provável que a Catarina Martins seja eleita Presidente da República e há algum grau de probabilidade de ser eleito. E, portanto, um Presidente da República não deve intrometer-se na negociação. Um Presidente da República deve fomentar a negociação. Evidentemente que é preciso contribuir para melhorar os salários, nunca para baixar os salários, valorizar o trabalho, nunca desvalorizar o trabalho. Agora, isso é uma questão a negociar, sobretudo, entre empregadores
entre governo e entre sindicatos. E neste momento acabei de dar aqui duas contribuições concretas, equilibradas, que podem ajudar a desanuviar o ambiente estão dadas, e a desfocar a questão. Avançar. Vamos à questão da missão do Presidente e uma questão nuclear, que é a questão da independência face aos governos e ao governo atual. Eu gostava que a Catarina Martins me dissesse se considera que Marcos Mendes conseguirá ser um Presidente independente, mas também se a própria Catarina Martins acha que com este governo conseguirá ser independente em Belém. Vamos então. Repare, Marcos Mendes acha que tem mais probabilidade de ser eleito Presidente da República e eu respeito aquilo em que acredita. Mas eu estou nestas eleições muito a sério. Estou mesmo muito a sério. E acho que, aliás, o passado já provou que sondagens são sondagens e resultados podem ser coisas muito diferentes. Tivemos, aliás, sondagens e resultados surpreendentes em presidenciais em Portugal. E acho que é muito importante as pessoas saberem aquilo em que nós acreditamos em questões de regime. E sim, acho que é muito importante, num governo muito inclinado à direita e que não tem muito respeito por quem vive do seu trabalho, que não protege o equilíbrio de forças para proteger quem cria a riqueza do país, quem constrói o país, que é o trabalho, haver uma Presidente da República que põe isso no centro do debate. Eu acho que é um perigo a eleição de um Presidente da República, e não tem a ver necessariamente com o alinhamento partidário, tem a ver com o alinhamento, até se quiser, de espectro ideológico mais amplo, muito alinhado com o Governo, e que ao mesmo tempo é pouco claro sobre o que fará no caso de o Governo querer impor o que está a querer impor, que é uma baixa generalizada de salários, ao mesmo tempo que impõe mais horas de trabalho. E é por isso que eu acho que a clareza é um ponto importante. Não é substituir-me ao governo, mas é que quem vota sabe o que é que a Presidente da República pensa e de que lado estará em cada momento. E eu queria só dar um exemplo de um debate. Por exemplo, eu acho que nós podemos qualificar muito a economia portuguesa. E acho que Portugal tem condições, pela investigação que tem, pela ciência que tem, pelas suas condições até naturais, por exemplo, de ser um país extraordinário para fazer uma enorme inovação, por exemplo, no campo da transição energética. E para isso é preciso que haja vontade do Estado e políticas públicas. Eu dou um exemplo muito rapidamente. Quase toda a gente neste estúdio há de ter um smartphone. O que está aqui tem uma bateria criada por investimento público, tem um ecrã sensorial criado com investimento público, tem um GPS criado por investimento público, tem internet criada por investimento público. Para chegar que um Presidente da República colocar o debate que deve ser colocado sobre a economia portuguesa, que é um investimento público e uma capacidade de ter qualificação neste país para as respostas deste século, deste momento, pode ser fundamental, isso sim, e não acredita que para Marcos defender Mendes um país para as próximas gerações. Não... Muito mais importante do que estar a alinhar pela bitola do Governo a perguntar quão mais é possível fragilizar o trabalho. Luís Marcos Mendes, a mesma pergunta para si. Já é uma questão relativamente recorrente no seu caso, mas a questão da sua independência face ao Governo é relevante, mais a mais quando há um debate sobre questões sensíveis, e a questão do trabalho é obviamente uma delas. Com certeza eu quero ser Presidente da República, evidentemente para usar a minha experiência em favor do país, para continuar a dar provas da minha independência, tenho dado ao longo dos tempos, e para fazer entendimentos. Agora, sejamos claros aqui com a Catarina Martins, que eu ouvi com toda a atenção e respeito. Deixemos de falsos moralismos e de superioridades morais. A Catarina Martins não tem melhor coração do que qualquer um de nós, quer evidentemente o melhor para o país, como todos nós queremos. A grande questão que está aqui são os caminhos para lá chegar. E desde logo nesta parte, e assim, tenho chamado a atenção incessantemente que dois dos meus grandes objetivos, porque estão ligados, são o quê? A estabilidade e a ambição. Os dois ligados. Estabilidade porque o país precisa de tempo para apresentar resultados, dar respostas às pessoas. São os problemas da habitação, da saúde e outros, não há tempo para os resolver. E a esse respeito há uma divergência que eu tenho com a Catarina Martins. A Catarina Martins, em 2022, provocou uma crise política, lançando o país na instabilidade, não aprovando um orçamento do governo de então. Mas deixe-me perguntar-lhe sobre isso também muito concretamente. O Presidente da República decidiu, nessa altura, dissolver o Parlamento e tinha uma alternativa. Podia, por exemplo, solicitar aos partidos, que na altura, ao Partido Socialista, que era quem liderava o governo, que apresentasse uma nova versão do orçamento. Isso era legal. Mas o governo, na altura, foi público e também nos órgãos próprios, o governo disse que não aceitaria governar em duodécimo nem apresentar... Não havia outra margem para o Presidente da República? Naquela altura não havia, mas havia para o Bloco de Esquerda a possibilidade de não chumbar aquele orçamento. E por isso é que alguém que quer ser, que é candidato a presidencial,
com toda a legitimidade, e quer ser Presidente da República, tem aqui uma pedra no sapato que é inultrapassável. Ou seja, pode falar de estabilidade, mas no momento próprio provocou a crise e a instabilidade. Segundo, ambição, que é aquilo que eu quero para Portugal. Não sou o único a querer. Não sou o único. Mas é aquilo que eu, enquanto Presidente da República, farei, tendo um espaço de moderação, mas também um espaço de intervenção. E o que é ambição? É ambição económica. Nós tivemos ambição económica e ambição social e ambição tecnológica. Nós tivemos esta semana uma notícia importante da revista Economist. Colocou Portugal como o melhor país, a economia do ano entre 37 países. Sejamos francos, é uma grande notícia para Portugal. Não é para o governo A ou B, é para o país, para os portugueses, é uma grande notícia. Prestigia Portugal lá fora, ajuda a elevar a autoestima nacional, isso é importante. Agora, não podemos ficar por aqui. Evidentemente que esta notícia foi importante, mas precisamos de fazer chegar os dados económicos até ao bolso das pessoas e estamos a crescer na ordem de 2% ao ano. Precisamos de crescer 3% ou mais por cento ao ano. Sobretudo em nome da componente social, a economia é instrumental para melhorar salários e melhorar pensões. Vamos manter este equilíbrio de tempos. Catarina Martins, sem embargo de poder referir-se a essa questão da economia do ano, eu gostava que me respondesse quanto é que vale para si a estabilidade política no sentido em que falava Luís Marques Mendes? Vale bastante no cumprimento da Constituição. Eu registro, por exemplo, que Marcos Mendes reconheceu em 2018 como eu cumpri tudo o que acordei e o governo de 2015 e 2019 foi um governo absolutamente estável. Eu cumpro o que está acordado. Mas registro também que Marcos Mendes vem dizer, e eu isso acho irresponsável, que faria o mesmo que Marcelo Rebelo de Sousa fez. Repare, nós tivemos eleições sucessivas em que o atual Presidente da República foi aliado de governos que decidiram fazer chantagens contra o Parlamento para provocar eleições quando lhes dava jeito. Aliado dos governos de António Costa. E acabou por fazer o mesmo de alguma forma com Luís Montenegro. E nós temos aqui um problema, que o nosso sistema é um sistema parlamentar. E os orçamentos de Estado não são moções de censura. Os orçamentos de Estado são decisões que é importante manter e em que é importante o Parlamento discutir a vida real das pessoas. E se um Presidente da República deixa que os orçamentos sejam usados pelos governos como uma espécie de moção de censura, conforme lhes dá jeito no calendário eleitoral, nós passamos a vida enredados em taticismos partidários e eleitorais e nunca o Parlamento é obrigado a debater realmente a vida das pessoas e as soluções. E eu acho isso irresponsável. Acho mesmo isso irresponsável porque eu tenho uma visão diferente da estabilidade, que é, por exemplo, saber debater a vida das pessoas, saber colocar os debates que eu acho que são fundamentais no país para não deixar ninguém abandonado, porque temos pessoas demais abandonadas no país. É também por isso que eu acho que é irresponsável achar-se que não é preciso dizer ao Governo que um pacote laboral que baixa salários é um erro num país de baixos salários, ou olhar para a notícia do Economist e não ler lá que a notícia diz que não contou na inflação a inflação alimentar. E nós sabemos que uma fatura de supermercados está a ser tão dura para tantas famílias em Portugal, ou não ver o aviso que a própria Economist faz, que a nossa economia está muito assente no turismo e por isso é muito de baixos salários. E é por isso que eu acho que uma Presidente da República que tenha uma visão diferente do Governo, com certeza terá uma relação boa e institucional com o Governo, como deve ter, no âmbito da Constituição, mas que saiba lançar debates de outra forma, pode desbloquear o país. Porque simplesmente dizermos que queremos ambição, mas sem colocar nenhuma proposta, nenhum debate concreto em cima da mesa, parece-me irresponsável para um país que vive tantos bloqueios. Vamos à réplica de Luís Marques Mendes, com esta nota fala de estabilidade, mas, ao contrário de Catarina Martins, compreende melhor as razões das dissoluções. Não, mas primeira questão, Catarina Martins não explicou porque é que em 2022 lançou o país na instabilidade. Bom, essa é que é uma questão objetiva. Antes da decisão do Presidente da República, o Bloco de Esquerda abriu uma crise. Isto é objetivo, é inatacável e não há uma explicação sobre isso. Portanto, fala-se de estabilidade, mas pratica-se a instabilidade. Diz-se uma coisa e faz-se outra. Isto é que é o objetivo. Segundo ponto. Relativamente à situação do país, o país que não tem a estabilidade tem muito mais dificuldade em ter ambição. E quem perde quando não há estabilidade são normalmente os mais frágeis. São os trabalhadores, são os jovens, são os idosos, cidadãos com deficiência. É sempre assim. E, portanto, aqui chegados, há que ter atenção ao seguinte. Eu já disse e volto a repetir. Um chumbo de um orçamento não tem que necessariamente dar lugar à dissolução. Mas é preciso que o governo que está em funções, ou outro governo que seja possível constituir, aceite governar em duodécimos. Naquela ocasião, isso não era viável. Agora, vamos à questão que é mais importante relativamente ao futuro. E concluo. Esta notícia da Economist não é uma notícia qualquer.
A Catarina Martins não gostou da notícia, desvaloriza a notícia, mas a notícia é excelente para Portugal. E até lhes vou dizer mais, evidentemente que há mérito aqui, com certeza do governo está em funções, como haverá algum mérito também do governo anterior a este. Deixe-me partir desse... Agora, o importante é isto. Repare, não sou eu, porque sou desta área política a dizer isto. Ainda ontem, ou anteontem, Manuel Caldeira Cabral, foi ministro do Partido Socialista, escreveu um notável artigo no Expresso e mostra, mesmo contra a opinião de alguns economistas, como todos aqueles dados que levaram àquela notícia são muito importantes. Deixe-me juntar aqui um dado que é do dia de hoje. Foi lançado um novo indicador do Banco de Portugal sobre o saldo migratório em Portugal, que dá conta de que a entrada de trabalhadores estrangeiros em Portugal caiu cerca de 40% na segunda metade de 2024, até por causa da atividade económica, do crescimento da economia, mas também das contas da Segurança Social e, obviamente, do próprio mercado de trabalho. Eu gostava da sua leitura sobre este facto, uma vez que parece haver uma relação relativamente clara com o fim da declaração de interesses decidida pelo primeiro governo Montenegro, que foi em junho de 24 e, portanto, logo a seguir a esta inversão de tendência. Isto preocupa-o? Repare, é um dado a ter em atenção. Evidentemente que o fim da chamada manifestação de interesses tinha algumas consequências nesse plano. Ouça, era óbvio, não se pode ter sol na era e chuva no naval. Era importante naquela ocasião pôr alguma ordem na questão da imigração. Mas este número não obriga a repensar e a pensar em reabrir de alguma maneira as portas? Mas também as novas regras, designadamente a chamada Via Verde para a imigração, começam agora a desenvolver-se. Foi criado um modelo que é muito importante entre parceiros sociais, grandes empresas em geral e também o Estado, para a chamada Via Verde para a imigração. Ou seja, uma entrada, mas com perspectivas de regulação e de integração. Mas essas medidas levam um tempo a ter resultados. E, portanto, esses dados que você apontou são importantes para serem acompanhados, são importantes para serem monitorizados. É uma diferença muito grande, permita-me dizer, 20 mil novas entradas na segunda metade de 2023 para 12 mil em 2024. E é aquilo que eu digo. É preciso haver equilíbrio entre regulação e integração por um lado e a economia por outro, porque evidentemente que você chega à beira de empresas e queixam-se, de modo geral, da falta de mão de obra. Mas nós temos que ter aqui também a capacidade de dar tempo ao tempo para que as medidas, designadamente esta que aqui falei que me parece das mais importantes, surta efeito e tenha resultados. E, acrescento, o próprio Governo admitiu, pela voz do Ministro Carlos Alvarenga Amorim, que era preciso recalibrar a Via Verde em função dos resultados mais recentes. Mas esta nota de hoje, o que é que fala responsabilizar quem, essencialmente? Eu peço desculpa, vou voltar um bocadinho atrás, porque longe de mim não responder a alguma coisa. Percebi que Luís Marco Mendes queria manter o debate nas presidenciais e não nas questões legislativas, mas voltou a 22 e eu tenho todo o prazer em responder. Sabe, quando eu hoje vejo as notícias a dizer de tempos médios de espera em urgência hospitalar de mais de 20 horas, hoje, ou de mais de 18 horas, hoje, ou quando vejo as notícias que nos têm acompanhado nestes dias, de mulheres que dão à luz, literalmente, na estrada, eu sei que em 2022, quando disse que era preciso que o SNS tivesse muito mais capacidade, ou depois do Covid ficaríamos numa situação muito complicada, eu tinha, infelizmente, razão. Devo até dizer que, nessa época, acho que o governo de António Costa fez uma enorme injustiça ao Serviço Nacional de Saúde e até à Ministra Marta Temido e a toda a gente que trabalhou tanto durante o Covid e tão bem, não lhe dando as condições financeiras que podiam ter e não executando sequer o orçamento retificativo que nós tínhamos feito para dar mais dinheiro ao SNS, não executou e deixou o país numa situação muito complicada. E eu acho que nós temos que ser consequentes com o que dizemos. E na altura eu disse que não aprovaria um orçamento do Estado que fizesse ao SNS o que está a acontecer agora, e eu mantenho essa posição. E já vamos mas o que nós estamos a SNS, discutir é outra coisa. É a posição do Presidente da República. E o Presidente da República esteve mal, porque negociássemos nós outro orçamento, teria havido estabilidade e teríamos talvez tido soluções para o Serviço Nacional de Saúde. Mas em relação à entrada de trabalhadores estrangeiros, Catarina Martins, é preciso voltar a facilitar as entradas? Repare, Carlos Alvarenga Amorim veio dizer que a Via Verde, afinal, não foi um sucesso. Ou seja, que a Via Verde não resolve. O projeto do Governo sobre essa matéria não é um sucesso. Mas era para recalibrar, foi a expressão que usou o verbo. Sim, mas é recalibrar, porque não funcionou. Ou seja, não querem abandonar, mas claramente os seus projetos não funcionaram. Mas eu queria dizer o seguinte, nós estamos a assistir, não é uma diminuição da imigração em Portugal, é uma diminuição das entradas,
em Portugal, que é vista pelos descontos na Segurança Social. É por isso também um bom dia para lembrar algumas coisas. A primeira é que, ao contrário do que muitas vezes ouvimos dizer, e sei que Marcos Mendes estará comigo nisto, ouvimos dizer aquelas mentiras sobre os imigrantes virem viver à conta dos subsídios, isso é mentira. Na verdade, pagam Segurança Social, pagam 450 mil pensões ao ano em Portugal e, portanto, é muito importante termos estes números. Se entram é porque há emprego e porque são necessários. Eu gostaria é que o emprego não fosse um emprego de baixos salários que acaba por empurrar pessoas para fora de Portugal, umas, e chamar outras que se vêm sujeitar a condições de trabalho que são más. Mas acho que é preciso analisar a onda, é preciso analisar a evolução do emprego e da economia para percebermos exatamente o que está a acontecer, sendo certo que, quando é mais difícil a regularização das pessoas que estão a trabalhar em Portugal, significa também que abrimos portas a mais esquemas de tráfico de seres humanos, a mais esquemas de exploração de trabalho ilegal, e é por isso que eu sou muito defensora de uma política humanista, de uma política de integração que permite, aliás, que o trabalho seja todo ele desempenhado em condições de igualdade. Mas Marcos Mendes, só para concluir aqui, por favor. Muito rápido, 3 apontamentos. Baixos salários, Catarina Martins, eu também sou contra baixos salários. Portanto, deixemos também aqui de falso moralismo. A Catarina Martins não tem melhor coração do que eu. Eu nunca disse isso, repare que eu nunca disse tal coisa. Mas insinua e agora fica mais fácil. Não, já disse isso duas vezes que eu quero não é verdade, eu nunca insinuei isso. Pronto. Eu sou bastante direta nos meus debates. Eu também. E, portanto, eu quero uma economia a crescer mais para ter melhores salários, já agora também, acrescento, melhores pensões para pensionistas e reformados. Também vieram a público hoje ou ontem alguns dados em que as pensões continuam muito baixas. Segundo dado, a questão da via verde, ainda na questão da imigração, evidentemente que aí estamos de acordo, queremos de facto uma imigração e com sentido humanista. Essa parte não há discussão possível. Agora, eu acho que se a via verde para a imigração, como eu já disse, precisa de tempo para apresentar resultados, se ela precisar de ser calibrada, alterada, com certeza que o devemos fazer. E o Presidente da República também estará atento a isso. O Presidente da República, eu não serei a Rainha de Inglaterra. Muito bem, vamos... Agora, só uma última nota. Saúde. Que a Catarina... Vamos já a isso, não, é que vai ser o tema seguinte. Permita-me só uma pergunta política a cada um e eu prometo que vamos à saúde logo a seguir. Catarina Martins, peço respostas concretas. A Catarina disse comigo em Belém, numa entrevista à Lusa, o Chega nunca será governo. Eu pergunto como é que, se houver uma maioria parlamentar de direita, isso deixará de acontecer e se o Chega liderar ou apenas integrar um governo, se para si é diferente enquanto Presidente da República. Eu cumprirei a Constituição estritamente, não darei posse a ministros que eu acho que não têm condições para desempenhar o cargo. Aliás, Jorge Sampaio fez o mesmo, como toda a gente percebe. Mas digo-lhe uma coisa, eu não deixo que estas eleições presidenciais sejam sobre um governo do Chega que não existe nem vai existir. Eu não vou fazer esse favor à extrema-direita, esta campanha eleitoral não será sobre isso. É minha, porque eu acho, muito sinceramente, que sendo eu bem-sucedida a colocar no centro do debate as condições de vida em Portugal, significa que estamos a fazer o nosso trabalho para que o ódio da extrema-direita, que não traz nenhuma solução, não continue a crescer. Agradeço ter sido uma resposta rápida e concreta como pedi, Luís Marcos Mendes. Eu também tenho uma pergunta, mas deixe-me colocar esta pergunta assim também sobre o Chega, porque disse que para dar posse a um governo do Chega exigiria um documento em que o partido se comprometia a não incluir normas inconstitucionais no programa de governo. Eu pergunto se isto faz sentido, pedir a um governo que cumpra a principal lei do país, isso não é óbvio? Devia ser óbvio. Claro, mas no caso do Chega não é? Então, nós não vemos a cada passo propostas, ideias e medidas grosseiramente inconstitucionais. Os exemplos que eu dei, por exemplo, prisão perpétua, que é proibido pela Constituição, o Chega está permanentemente a insistir nisso. E se infringisse essa declaração escrita? Pode infringir a declaração escrita como uma declaração oral? Não passa pela cabeça que isso acontecesse. Agora, evidentemente que não devia ser necessário. Obviamente não devia ser, mas se alguém tem ideias inconstitucionais que não podem sequer ser legisladas, o Presidente da República tem por obrigação cumprir e fazer cumprir a Constituição. Agora, esperemos que isso não seja necessário. Agora, um apontamento sobre saúde na linha do que disse a Catarina Martins. Evidentemente que eu também estou preocupado com um conjunto de questões que há vários anos e que se mantêm falhas que estão a acontecer na saúde. Mas como é que se resolve, Marcos Mendes? É com mais dinheiro ainda? Olha, não, mas eu queria dizer aqui o seguinte, tudo tem a ver com estabilidade. A Catarina Martins criou uma crise em 2022. O caso da saúde é um exemplo típico, claro, concreto, incontornável, de que é preciso estabilidade para resolver as questões. Mas segunda questão, que nos divide,
Catarina Martins foi suporte político de um governo que acabou com uma experiência que corria bem em Portugal. As parcerias público-privadas, em Braga, em Louros e em Vila Franca de Xira. Se você for a inquéritos a esse respeito, às populações de Braga, de Louros e de Vila Franca de Xira, todas estavam satisfeitas com as parcerias público-privadas. A Catarina Martins ajudou decisivamente a acabar com algo que funcionava bem em Portugal. Funcionava do ponto de vista económico, do ponto de vista social e, sobretudo, que é o mais importante, dos utentes que estavam felizes, satisfeitos. É preciso mais participação do privado na saúde, é o que está a dizer. Não, o que eu estou... Não. São parcerias público-privadas. Os hospitais eram públicos com gestão privada, não eram hospitais privados. Certo. E funcionavam bem a todos os títulos, as pessoas estavam felizes. E é por isso que eu hoje até digo o seguinte, vou-lhe deixar aqui uma outra ideia. Eu não estou aqui, isso é a decisão do Governo, se quer, deste ou de qualquer outro, se quer voltar ou não voltar às PPPs. Eu não me meto disso. Agora, acho que era de alimentar bom senso, que um Governo pensasse o seguinte, se as PPPs funcionavam bem, mesmo agora não voltando a instituí-las, ao menos vamos aplicar no setor público, nos hospitais públicos, aquilo que eram instrumentos das PPPs que davam bons resultados. Catarina Martins, a sua visão sobre uma saúde que gasta mais 70% do que gastava há 10 anos e cujo orçamento está acima de 17 mil milhões por ano. Eu tive a oportunidade de propor a autonomia, muito maior autonomia dos hospitais, foi dada às PPPs e nunca foi dada aos hospitais públicos. Mas também não me esqueço que as PPPs são geridas por homens como aquele que é agora dono da PPP de Cascais, que em Espanha, foi agora público, pediu para que os doentes que são menos rentáveis fossem afastados. E é por isso que é perigoso, porque nós não podemos ter hospitais que funcionam bem porque se negam a tratar doentes que são menos rentáveis. O SNS tem que tratar toda a gente, mais e menos rentável, e deve ter autonomia para funcionar bem. Mas esta tentação para dar aos privados aquilo que o Estado deve fazer e bem, e claro que os privados têm o seu lugar, diz isso a nossa Constituição e bem, não coloque isso em causa, mas o que é o trabalho que o Estado deve assegurar para assegurar a toda a gente os cuidados de saúde que se coloca-se também numa questão que não tem estado nestes debates das presidenciais e que eu acho muito importante. Eu intuo que hoje há muitos reformados, pensionistas também a verem este debate. E é preciso saber que há um projeto europeu da comissária Maria Luísa Albuquerque para que uma parte das pensões vá automaticamente para fundos privados que comportam muito mais riscos para as pensões. E quando chegar a Portugal a decisão de como é que nós vamos encarar estas recomendações europeias e regras europeias, eu acho que é muito preciso ter uma Presidente da República com completa autonomia face ao Governo e que assuma a responsabilidade de proteger as pensões em Portugal. Porque nós sabemos que os fundos privados não têm garantia e tantos deles deixaram os pensionistas sem nada. Um tema que a Catarina Martins já tinha trazido a esta campanha e também sabemos, aqui reitera, e eu tenho que colocar a última nota. E também sabemos que têm tido muito menos rentabilidade do que os públicos. Só para dizer isso, os fundos públicos têm-se provado muito sólidos em Portugal. Estamos a 3 minutos do final do debate, não podemos deixar de falar da Europa e do mundo, até porque há um Conselho Europeu decisivo para o futuro da Ucrânia na próxima semana, nos dias 18 e 19. António Costa, o Presidente do Conselho Europeu, teve até uma expressão curiosa, dizendo que sabe quando começa este Conselho Europeu, mas não quando acaba, porque tem que acabar com uma decisão quanto à ajuda à Ucrânia. Como saberão todos, a questão da ajuda pode ser resolvida com o recurso total de dinheiro russo, congelado maioritariamente na Bélgica, mas isso implica uma partilha de risco, no qual Portugal, por exemplo, pode ser chamada a assumir 3 mil milhões, a somar ao que já gasta em defesa. O que lhe pergunto, Catarina Martins, começo por si, que a última palavra é de Marcos Mendes, se lhe parece que faz sentido Portugal assumir mais esta responsabilidade, quando já está a fazer subir claramente a sua percentagem do PIB em relação à despesa com a defesa. Nós estamos a viver uma situação internacional muito complexa e muito diferente de tudo o que conhecemos. E, portanto, seria uma irresponsabilidade continuarmos a ler o mundo com os lentes do passado. Nós temos neste momento um presidente norte-americano a tentar impor à Ucrânia um projeto que é o projeto de Vladimir Putin e que tem uma estratégia para a segurança nacional que mostra, que descreve a Europa como inimiga e diz claramente que quer apoiar as forças de extrema-direita na Europa, portanto uma ingerência clara, o que significa que nós na Europa precisamos claramente ter uma posição sobre a própria segurança europeia e precisamos ter uma posição de autonomia e de caminhos para a paz muito clara. Isso far-se-á seguramente com solidariedade para com a Ucrânia. Eu estive em Kiev, não sei se esteve, mas é muito impressionante como há todo um país solidário, mesmo quem tem diferentes posições políticas contra a invasão russa. Eu acho que nós devemos essa solidariedade. E essa solidariedade é também uma solidariedade mas ela tem um preço, de reestruturação do país e de reparação. É muito dinheiro. E de reparação. Eu acho que é possível estudar
os mecanismos jurídicos certos para que a reparação também seja feita com ativos russos. Porque a Rússia tem de ser chamada a pagar a reparação da destruição da economia que fez. E isso não será feito se nós acharmos que a paz na Ucrânia, que é tão necessária e na qual temos que estar tão empenhados, porque é mesmo preciso uma negociação para a paz, se faz com a União Europeia num papel subalterno à espera das decisões de Trump e Putin. Está a quantificar também o dinheiro de que a Ucrânia vai precisar, são 70 mil milhões em cada um dos próximos 2 anos. Sim, serei muito breve, porque no essencial eu também concordo e subscrevo o que Catarina Martins disse. Primeiro ponto, muito breve. Acho que devemos ter com os Estados Unidos, apesar da situação ser muito difícil, continuarmos a ter uma relação de diálogo o mais franca e aberta possível, embora cada um impondo, a Europa impondo as suas posições. Ainda esta semana o Papa Leão XIV apontou isso. Dialoga. Acho que isto é essencial, apesar de eu concordar, é o pior momento da relação entre a Europa e os Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Segundo, a Europa tem que dar uma resposta. E a melhor resposta que a Europa tem que dar é investir ela própria em segurança e defesa, coisa que não fez durante anos a fio. Terceiro, total apoio à Ucrânia, sobretudo nesta negociação para a paz. Uma derrota da Ucrânia é uma derrota da Europa e nós temos que estar totalmente solidários com a Ucrânia. Quarto e último ponto. Portugal tem de gastar mais dinheiro para estar nesse esforço. Quer dizer, no quadro da NATO, decisões nesse sentido, temos que ir acompanhar de forma gradual, mas temos que acompanhar esse esforço. Finalmente, eu julgo que podemos estar muito próximo de uma decisão sobre os ativos russos, muito próximo, apesar das dificuldades da Hungria, da Eslováquia e, por outras razões, da Bélgica, mas tanto quanto eu sei, na base do artigo 122 do Tratado da União Europeia, podemos estar próximo de uma decisão e isso vai ser muito importante. Temos que concluir, certo? Vamos concluir. Já está agora com 10 segundos de vantagem. Tenho de ter 30 segundos sobre um tema radicalmente diferente, mas não posso deixar de falar disso hoje, e acho que a Catarina Martins vai concordar também, que tem a ver com a democracia e tem a ver com a venda de jornais no interior do país. Como sabemos, está um problema sério de os jornais, sobretudo em papel, poderem não chegar a vários distritos do interior. Os diretores dos jornais todos escreveram uma carta aberta e é por isso que eu acho que essa carta tem que ser saudada e tem que ser feito um apelo ao Governo para que invista a tomar uma decisão nesta matéria, porque isto não é despesa, é investimento pela democracia e pela coesão territorial do interior. Catarina Martins, foi um gosto tê-los esta noite na RTP, mais um frente a frente a caminho das presidenciais. A RTP mantém-se a acompanhar em permanência este percurso que nos levará a 18 de janeiro, amanhã com mais um debate aqui entre António Filipe e André Ventura. Já a seguir, o rescaldo deste frente a frente com o João Adelino Faria na RTP Notícias. Boa noite, bom fim de semana.